Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra para debatermos um pouco com o embaixador Seixas da Costa este problema novo que é fascinante, digamos, e que decorre e que tem em paralelo algo que me parece ser o seguinte. Por um lado temos a NATO que sai deste conflito reforçada e por outro lado, como acabou de dizer o embaixador, temos a ONU que sai deste conflito numa posição muito debilitada. Como é que vê esta questão da NATO, que aliás o Sr. Embaixador acaba de levantar? Peço desculpa, da ONU. As Nações Unidas são um compromisso pós-Segunda Guerra Mundial que, curiosamente, sobreviveu à Guerra Fria. Não obstante Rússia e Estados Unidos estarem do lado contrário, foi possível a esses dois países, embora debilitando a própria instrumentalização das Nações Unidas, mas foi possível a esses dois países sobreviverem durante todo este período e manterem as Nações Unidas a funcionar. Também convém dizê-lo e lembrar uma coisa que às vezes nós esquecemos. Nós falamos sempre das Nações Unidas e falamos do Conselho de Segurança e falamos da paz. As Nações Unidas são uma multiplicidade de organizações que têm a ver com questões humanitárias, que têm a ver com um conjunto de agências ligadas às questões do ambiente, às questões dos mares, aos problemas da fome, aos problemas da alimentação em geral, sei lá, uma montanha uma estrela extraordinária de organizações que são, no fundo, o produto daquilo que foi a evolução durante todo o século XX do mundo multilateral, isto é, colocar todos os países à volta de uma mesa, além Claro. de assuntos de interesse global. E, portanto, as Nações Unidas não são apenas o Conselho de Segurança e não são apenas as questões da guerra e da paz. E este é um ponto importante. Mas, dito isto, estas questões da guerra e da paz, neste momento, levantam um problema de saber se este mecanismo que foi criado após a Segunda Guerra Mundial ainda tem alguma operacionalidade. Porque, colocando-se a Rússia fora do direito internacional, decidindo invadir um país, numa operação técnica ou militar, como a Rússia qualificava no início, depois passou a só ser operação técnica militar especial. Mas que é, no fundo, uma violação do direito internacional, porque é a soberania de um país. Já aqui dissemos que os países, independentemente de serem ditaduras ou democracias, têm o mesmo direito a ver respeitado à sua soberania. Sublinho isto sempre, uma democracia não tem mais direitos no plano internacional que uma ditadura, e vice-versa. E por isso mesmo, qualquer que seja a leitura que se faça do regime ucraniano, e o regime ucraniano não é uma ditadura, não há nenhum elemento de natureza política à luz do direito internacional que permita que dê à Rússia a capacidade de intervir. Mesmo para além daquela mitologia das mortes que estavam a ser feitas na zona do Donbass. Agora, o que nós estamos a dar conta é que a Rússia se está a excluir deste mecanismo, como já se está a excluir, por exemplo, do Conselho da Europa, no sentido de criar uma espécie de uma ordem internacional à luz dos seus interesses. E isto, obviamente, é impossível manter no plano internacional um quadro de trabalho em que um país diz eu funciono à luz dos meus interesses. Às vezes no passado, e vale a pena sermos honestos, os Estados Unidos também fizeram um recurso às Nações Unidas à luz daquilo que eram os seus interesses, mas de uma forma absolutamente diferente. As rupturas que os Estados Unidos fizeram pontuais face à ordem internacional nunca assumiram a gravidade de uma ação desta natureza. Mas, apesar de tudo, nunca se desligaram do compromisso essencial com os princípios básicos das Nações Unidas. Hoje a Rússia está a pôr isso em causa. E nós amanhã, se a Rússia se afastar 100% ou 90% daquilo que são os princípios das Nações Unidas, nós poderemos perguntar-nos se aquilo que é uma organização que abrange a totalidade do mundo, 193 países, há uns países que não são reconhecidos por algumas pessoas, por alguns outros, e que não fazem parte das Nações Unidas. Olhe, por exemplo, estas duas repúblicas que a Rússia criou, no fundo, no Donbass, mas também a Abkházia, a Ossétia do Sul, a Transnistria, a República do Nagorno-Karabakh, a República de Chipre Norte, o próprio Kosovo, que está sob Kosovo, recurso. exatamente. Também o Kosovo não faz parte. Portanto, Taiwan também não é país, Exato. no plano internacional. Esses países, mas fora disso, está lá o resto do mundo todo. Se um país se auto-exclui desses princípios, isto levanta um problema novo para a própria arquitetura internacional. E mais do que isso,
E este é que é o ponto que leva àquilo que o António referiu relativamente à NATO. É que se os países não se sentem vinculados a uma ordem internacional pactuada entre todos, então se calhar têm o direito de definir ordens próprias, localizadas, regionalizadas, para a defesa dos seus interesses. E a ONU e a NATO é isso. Mas eu já agora gostava, antes de terminar, deixar aqui um ponto de interrogação ainda maior, que é o seguinte: nós falamos muito nestes dias, e talvez possamos falar para a semana, um pouco daquilo que é a chamada bússola europeia, a nova estratégia europeia. E a estratégia europeia que passa muito pelo exército europeu, pela criação de uma dimensão de segurança e defesa na Europa. E nos últimos dias, nos últimos meses, semanas, temos falado muito de que isto, no fundo, isto liga-se à NATO está unida, cada vez mais unida, etc. António, eu só gostava de chamar a atenção do seguinte: entre 2016 e 2020, nós tivemos um presidente americano que se afastou da NATO e que se queria afastar da NATO. E depois disso veio um presidente americano que, afinal, decidiu apoiar a NATO e dar mais força à NATO. Mas a pergunta com que eu quero terminar este nosso programa de hoje é o seguinte: Trump foi um interlúdio ou Biden é um interlúdio? Certo. Trump foi um interlúdio na política americana, isto é, foi uma exceção face à política americana, ou a política americana, o equilíbrio interno dentro dos Estados Unidos, aponta para que o futuro nos traga ou Donald Trump ou outra entidade com a mesma linha? E neste quadro, será que a Europa não tem ela própria que criar o seu mecanismo autónomo de defesa e estar preparada para, no caso da NATO, evoluir perante uma nova atitude adversarial por parte dos Estados Unidos? A Europa, tendo em conta agora aquilo que existiu e aquilo que muitos dos seus países sofrem e a sensação de insegurança que tem face à Rússia, e aparentemente na bússola europeia a Rússia é o elemento, digamos, adversarial maior, será que a Europa não tem ela própria criar uma autonomia em matéria de segurança e defesa, ligada à NATO enquanto os Estados Unidos e o Canadá assim quiserem, mas não ligada à NATO se por acaso os Estados Unidos disso se afastarem? Agora, o que a Europa não pode é ficar no meio da praia, no caso de amanhã os Estados Unidos decidirem afastar-se. Colocava-lhe só uma última pergunta, muito rapidamente, e que também tem um pouco a ver com a ONU. A ONU é uma das poucas instituições que, de alguma forma, é esquecida sempre que alguém se lembra de se oferecer para mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas toda a gente se lembra da China. Esta semana ficou patente, ficou bem claro que toda a gente está à espera que a China faça qualquer coisa. Como é que se pode observar esta questão? Eu acho que a China, neste quadro, mantém uma neutralidade mais colaborante com a Rússia, porque, apesar de tudo, sente que não quer ficar do lado que se opõe a si. E isso faz com que a China não queira ficar demasiado no limbo entre a Rússia por um lado e o mundo ocidental por outro. E por outro lado também, há aqui uma questão importante: a China será sempre um vencedor deste processo, nomeadamente em matéria económica. Evidente. A China não quererá ficar ligada ao destino do perdedor. E o perdedor será, em matéria económica, em matéria como potência económica mundial, o perdedor será sempre a Rússia. A China estará disposta a fazer alguns sinais e a ter alguma ação, digamos, de moderação por parte da Rússia, mas não estará disposta nunca, ao que parece, a ver os sinais que vêm de Pequim, a servir, eu diria, de alavanca daquilo que são os interesses ocidentais nesta matéria. E os interesses ocidentais nesta matéria são totalmente em favor da Ucrânia e fortemente contra a Rússia. A China não quer ser vista contra isso. E há um ponto também importante, António. Nós falamos aqui outro dia de votação nas Nações Unidas e do isolamento extraordinário da Rússia em matéria de votos na Assembleia Geral Especial sobre a condenação. Mas temos que perceber uma coisa. Ficaram de fora, houve 5 países que apoiaram a Rússia, ficaram de fora 30 e tal ou 40 países que se abstiveram. Esses países, António, significam em população mais de metade da população do mundo. Certo. Os países que se abstiveram, isto é, os países que não estiveram ao lado do mundo ocidental,
na condenação da Rússia no mundo ocidental e like-minded, e os países que seguiram o mundo ocidental. Esses países representam mais de metade da população do mundo. E, portanto, a derrota da Rússia é evidente, mas a vitória do Ocidente não é assim tão evidente nessa votação. Sim, sim. É como se disséssemos que a derrota da Rússia não foi porque é óbvio. Não, não foi porque é óbvio. A Rússia, aliás, e só para terminar, a Rússia pode ganhar, sob o ponto de vista prático, ao nível das cedências ucranianas, esta batalha no plano diplomático e até de algumas cedências de natureza institucional. A Rússia é o grande perdedor. A Rússia é como aquele general grego, pode ser uma vitória pírrica, isto é, pode ganhar no terreno da Ucrânia e pode ter perdido o seu futuro como potência mundial, capaz de atuar com alguma capacidade e, mais do que isso, garantindo a sustentabilidade de uma vida decente para o seu povo durante as próximas décadas. Muito bem, obrigado, embaixador Seixas da Costa. Ficamos hoje por aqui e, desgraçadamente para todos, com certeza que voltaremos para a semana com mais um programa monotemático. Até lá.